Oi pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Introdução à Filosofia. Nesta aula estudaremos os períodos moderno e contemporâneo. Talvez vocês já tenham notado que uma questão abordada por um filósofo gera novos questionamentos que acabam sendo discutidos por pensadores posteriores. Por isso, a reflexão filosófica tem um caráter contínuo. Vamos iniciar entendendo o que estava acontecendo no final da Idade Média. Em meados do século XIV, na transição entre o período medieval e moderno, inicia-se um período histórico na Europa chamado Renascimento, onde há uma revaloração da cultura antiga clássica. No Renascimento, surge uma corrente filosófica e literária chamada humanismo. O teocentrismo da Idade Média é desvalorizado, dando lugar ao antropocentrismo. O homem, e não Deus, é o centro de tudo agora. A preocupação filosófica e literária passa a ser o homem, a sua dignidade e suas capacidades, e os dogmas religiosos começam a ser desvalorizados. Há uma valoração da racionalidade, da divulgação das ideias e da metodologia científica que começa a se desenvolver. O renascimento cultural, a invenção da imprensa, a reforma protestante e a contra-reforma, o declínio do feudalismo e o fortalecimento da burguesia, todas essas mudanças sociais, econômicas e culturais são os primeiros passos que apontavam para o surgimento do pensamento moderno. No período renascentista, entre os séculos XV e XVI, viveu Nicolau Maquiavel, filósofo, historiador, poeta e músico. Ele fundou a ciência política moderna ao descrever o Estado e os governantes tais como são e propor estratégias para os governantes manter e expandir o poder. Para ele, um governante virtuoso sabe a hora certa de agir, mesmo que as suas ações vá contra os valores morais impostos pela Igreja. O objetivo da política deve ser manter a estabilidade do Estado a qualquer custo. Em sua obra O Príncipe, ele descreve o seu contexto histórico e a sua teoria política como uma proposta de unificar a Itália. Sua obra influenciou diversos líderes políticos posteriores, pois possibilita uma reflexão acerca da política e suas complexidades. A partir de então, entende-se que o que garante a legitimidade do poder é a sua eficiência e não os seus valores morais. Os antigos acreditavam que a Terra estava imóvel no centro do universo. Aristóteles criou um modelo de como seria o movimento dos astros em volta da Terra. Faziam sentido aquelas afirmações empíricas na ausência de instrumentos que ajudassem a enxergar mais longe. Nicolau Copérnico, astrônomo e matemático do século XIV, publicou sua obra A Revolução dos Orbes Terrestres, onde ele afirma que é o Sol que está no centro do universo e os outros astros o orbitam. No início do século XVII, Galileu Galilei, filósofo, matemático e físico, usou uma luneta para observar os astros e ele confirma o que anteriormente propusera Copérnico. Galileu revolucionou aquela época introduzindo um novo modo de se compreender a realidade. O seu método era o exame experimental. Isaac Newton, físico, matemático, filósofo da natureza e alquimista do século XVII, ajudou a cunhar a racionalidade e a observação dos fenômenos como forma de compreender a realidade com as suas leis da mecânica. Este foi o começo da sistematização da metodologia científica e da descristianização. Também no século XVII, neste período conhecido como Revolução Científica, destaca-se a figura de René Descartes. Ele é considerado o pai da filosofia moderna. Foi filósofo, matemático e músico. Concordando com Copérnico e Kepler, ele acreditava que os fenômenos da natureza poderiam ser descritos em linguagem matemática. Criou a geometria analítica com seu plano cartesiano e foi o precursor de um movimento chamado racionalismo, que entende que é por meio da razão que se pode alcançar o conhecimento verdadeiro e as ideias que nos são inatas,
ou seja, que já existem dentro de nós. Descartes defendia que através da dúvida metódica, organizada por um método, e hiperbólica, isso é, exagerada, nós podemos chegar ao conhecimento verdadeiro. Em sua obra Discurso do Método, ele descreve 4 regras para conduzir perfeitamente o pensamento para alcançar a verdade. A primeira regra é a regra da evidência. Nunca aceitar nada como verdadeiro de forma precipitada. A segunda regra é a análise. Ela consiste em dividir um problema em tantas partes quanto possível para facilitar a solução. A terceira regra é a regra da ordem. Pensar de forma ordenada, começando pelas questões mais simples até as questões mais complexas. A quarta regra é a enumeração. Prestar atenção aos detalhes para que nada passe batido. Para Descartes, a única coisa que podemos ter certeza é a dúvida, e ele propõe que duvidemos de tudo, até mesmo da nossa própria existência. Quando eu duvido, eu penso. Se eu penso, eu existo. Penso, logo existo é a sua máxima, o cogito cartesiano. Todos esses acontecimentos e descobertas causam uma revolução na forma com que o homem conhecia o mundo e se relacionava com ele. A partir de então, a forma mais segura de se obter conhecimento é através da razão, da evidência e da experimentação. Assim nasce a nova mentalidade do homem moderno. Thomas Hobbes nasceu no final do século XVI na Inglaterra. Foi teórico político, matemático e um dos mais importantes filósofos contratualistas. Contratualista, pois desenvolve uma teoria para explicar a formação do Estado por meio de um contrato social, onde as pessoas reconhecem a autoridade do Estado e das leis sobre todas as pessoas. Para o filósofo, no estado de natureza anterior à formação do Estado, o homem não era apto para o convívio social, pois era selvagem e mau. O homem é o lobo do homem, é uma constante guerra de todos contra todos. Para que as pessoas sejam civilizadas, há a necessidade de um governo forte e absoluto para estabelecer a ordem social. As pessoas devem abrir mão da sua liberdade para ter paz na sociedade, e os governantes devem fazer o que for preciso para manter a ordem social. Em sua obra O Leviatã, ele defende a monarquia absolutista, descreve como se estrutura a sociedade e como se dá a conduta humana. O Leviatã é um monstro marinho do Antigo Testamento que protege as criaturas marinhas mais frágeis. Para Hobbes, o Estado seria o Leviatã que protegeria as pessoas da sua própria maldade. John Locke foi um filósofo contratualista inglês do século XVII. É considerado o pai do liberalismo político e do iluminismo, e também foi fundador do empirismo, corrente filosófica que considera que é por meio dos sentidos que podemos alcançar um conhecimento seguro sobre as coisas. Para Locke, a mente é uma tábula rasa, uma folha em branco que se preenche com as experiências ao longo da vida. Em sua obra Ensaio acerca do entendimento humano, ele descreve a sua teoria epistemológica sobre a origem do conhecimento. Opondo-se a Hobbes, ele acreditava que no estado de natureza o homem era pacífico, pois sabia que era livre e que todos eram iguais. Sua teoria liberalista política tratava-se do respeito aos direitos naturais do ser humano, jus naturale, o direito à vida, a liberdade e a propriedade. Segundo ele, os homens haviam criado os governos para garantir esses direitos. Ele se opunha à monarquia absolutista, defendendo um sistema parlamentarista, onde, através da democracia representativa, o povo deve escolher os seus governantes. É dever do Estado garantir esses direitos, proteger as pessoas e resolver os conflitos. Se o governo não respeitar esses direitos, o povo tem o direito de se revoltarem contra ele. John Locke, com a sua teoria política, influenciou as revoluções liberais inglesa, americana e francesa.
Nesta época, no século XVIII, inicia-se um período histórico chamado Iluminismo, onde ocorre um movimento intelectual que promove a iluminação das trevas do período medieval, com a contribuição de diversos pensadores que defendiam o uso da razão contra as práticas absolutistas. David Hume foi historiador e filósofo empirista radical do século XVIII. Em sua obra Investigação acerca do entendimento humano, ele critica o racionalismo dogmático. Para ele, todo o conhecimento provém da experiência, através das percepções fortes, que são as impressões dos sentidos, ou as fracas, que são as lembranças das impressões. Por mais que um acontecimento se repita diversas vezes, não há certeza de que ele vá se repetir novamente. Este é um raciocínio impulsionado pela crença e pelo hábito. Por exemplo, para Hume, a ideia de que o sol nascerá amanhã é baseada na crença e no hábito. Nós só podemos ter certeza de algo depois da experiência. Hume coloca um fim na causalidade. Não há nada que garanta que uma causa terá um determinado efeito. Um ser não implica um deve ser. Essa lei de Hume ficou conhecida como guilhotina de Hume. Assim, ele colocou um fim na lei natural apresentada por Locke por ser apenas uma crença causada pelo hábito. O raciocínio dedutivo, lógico, matemático é o correto para Hume. O filósofo contribuiu demasiadamente para a epistemologia, a área da filosofia que estuda o conhecimento. Jean-Jacques Rousseau, suíço do século XVIII, foi político, músico e um dos mais importantes filósofos contratualistas iluminista. Rousseau acreditava que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. No estado de natureza, o homem era o bom selvagem. Era solitário, livre e feliz, pois desconhecia os conceitos de certo e errado, pois são invenções da sociedade. Não possuía propriedades, por isso não brigava por elas. A propriedade privada é a origem da desigualdade que causou o estado de guerra. Um dia, segundo Rousseau, um homem cercou um pedaço de terra onde trabalhava e produzia e tomou para si. Corrompido pela sociedade, criou o Estado. A propriedade privada, o Estado e a cultura moderna pioraram o homem, pois o afastaram da sua natureza pacífica. Então ele propõe um novo contrato social, onde o soberano é a vontade geral da sociedade, ou seja, todos os indivíduos fazem parte da autoria das leis. Este Estado democrático garantiria a liberdade e a obediência das pessoas. Para Rousseau, as instituições tradicionais corrompem o homem, tirando a sua liberdade. Por isso, ele propõe na sua obra Emílio ou da Educação um novo modelo de educação para substituir o tradicional, que parte dos instintos naturais das crianças para desenvolvê-los. A sua obra revolucionou a pedagogia. O filósofo influenciou a Revolução Francesa e o desenvolvimento do pensamento educacional, da economia e da política. Immanuel Kant, filósofo prussiano do século XVIII, é considerado por muitos como o maior filósofo da modernidade. Kant causa uma revolução chamada a Revolução Copernicana da Filosofia de Kant, com a sua síntese de sujeito e objeto. Ele muda o foco da filosofia moderna, que era sobre a apreensão do conhecimento, discutido pelos racionalistas e empiristas, fazendo uma síntese e resolvendo esse embate, superando os dois. Antes, o objeto era colocado no centro das investigações, e Kant coloca o homem no centro. O filósofo atribuiu ao sujeito um papel determinante no ato de conhecer, ou seja, não é o objeto que determina o conhecimento, mas sim o sujeito, pois ao conhecer o mundo, ele participa da sua construção mental. Nós não podemos conhecer as coisas como são em si,
mas como representações construídas na mente humana. Kant distingue dois tipos de conhecimento: a priori, que não depende da experiência e é universal, e a posteriori, que vem depois da experiência. Sua teoria do conhecimento foi chamada de idealismo transcendental. Na sua obra A Crítica da Razão Pura, ele apresenta o seu criticismo e investiga os limites do conhecimento. Na sua obra O que é esclarecimento, ele fala sobre a saída do homem da sua menoridade, que é quando ele, o homem, toma coragem de fazer uso do seu próprio entendimento e se torna autônomo. Sapere aude, ouse saber, é uma frase utilizada por Kant para desenvolver as suas ideias. No campo da ética, Kant desenvolve o seu imperativo categórico. Age apenas se a máxima da tua ação puder se tornar universal. Hegel foi um filósofo idealista alemão que nasceu no final do século XVIII. Idealista, pois tratava de assuntos ideais ou metafísicos, que estão além da física. Ele é um dos filósofos mais difíceis de compreender, pois ele cria e utiliza conceitos abstratos próprios. No início do século XIX, ele publica sua obra A Fenomenologia do Espírito, onde ele trata do seu sistema lógico. Para ele, o homem é um ser histórico, e a história é um drama desempenhada pelo espírito, ou seja, pela consciência. Para ele, a história se desenvolve em uma espiral e não em linha reta, como pensavam os filósofos anteriores. A realidade é dialética, se movimenta através da luta dos contrários. A dialética é a lógica da realidade. Há uma ideia, uma tese, e surge a sua negação, a antítese. E do confronto das duas surge uma síntese. E essa síntese se coloca como uma nova tese ao aparecer a sua antítese. E do confronto das duas surge uma nova síntese, até que não seja mais possível produzir novas sínteses e acaba a história. Para Hegel, a ideia dá forma ao mundo. A consciência forma a realidade. E a consciência da humanidade vai mudando ao longo da história. O racional é real e o real é racional. Ou seja, não há nada que não esteja no plano racional. O ponto central da sua obra é o conceito de dialética, que influenciou filósofos posteriores, como o Karl Marx. O final da modernidade foi marcado pelas revoluções francesa e industrial. As novas relações com o trabalho, o nascimento da tecnologia e os novos ideais franceses mudaram a forma como os europeus se organizavam. No século XIX, surgiram diversos filósofos de diferentes áreas. Seria impossível tratar de todos eles aqui, neste pequeno curso. Uma característica forte da modernidade foi o otimismo em relação à razão e às ciências como forma de solucionar os problemas e progredir. Auguste Comte foi um filósofo do século XIX e um dos idealizadores do positivismo, corrente filosófica que defende que o conhecimento científico é o único tipo de conhecimento verdadeiro, e foi o fundador da disciplina acadêmica de sociologia, a ciência da sociedade. Ele acreditava que a sociedade caminhava constantemente para o progresso, principalmente por causa das ciências, das artes e as tecnologias. Arthur Schopenhauer, filósofo idealista alemão, nasceu no finalzinho do século XVIII e foi contemporâneo e crítico de Hegel.
Ele foi influenciado pelos pensamentos orientais hindu e budista. Ele é considerado por muitos como pessimista, porque para ele a vida é sofrimento, pois ela oscila o tempo todo entre o sofrimento e o tédio. Uma das suas obras mais famosas é O Mundo como Vontade e Representação. Para ele, o mundo é a nossa representação. Os objetos do mundo são condicionados pelo sujeito, ou seja, são representações do sujeito. Nós não podemos conhecer as coisas em si, apenas as representações que fazemos delas. Schopenhauer acreditava que o mundo era movido por uma vontade universal. A natureza, os animais e os seres humanos, cada um tem uma parte dessa vontade como essência. A vontade seria uma força cósmica que impulsiona tudo o que acontece na natureza. Ela é irracional e uma causa em si mesma. A vontade leva ao desejo de realizar ou possuir coisas, e ao satisfazermos esse desejo, sentimos tédio, e a vontade adquire uma nova forma. Este é um ciclo que estamos sujeitos. Sofremos porque estamos sempre em busca de algo e sentimos tédio quando conquistamos. O prazer seria então uma ilusão. O filósofo desenvolve uma teoria moral que teria a compaixão como fundamento. Para ele, é possível decifrar a vontade, reconhecendo o sofrimento pessoal e o sofrimento do outro. Em todas as formas de vida há sofrimento para Schopenhauer. Mas Schopenhauer nos apresenta saídas para o sofrimento. Uma delas é a contemplação da arte e da música como forma de amenizar esse sofrimento. A outra é a libertação efetiva da dor através da negação completa dos desejos e desapego do mundo material. O filósofo influenciou fortemente Nietzsche e Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Karl Marx foi filósofo, sociólogo e historiador. Nasceu no século XIX na Prússia, mas viveu grande parte da sua vida em Londres. Foi fundador do socialismo científico e desenvolveu grande parte da sua obra em parceria com o filósofo Friedrich Engels. O ponto central da sua obra é o materialismo histórico, que considera que a história é transformada pelas ações humanas e a sua produção material. Para eles, a luta de classes é o motor da história. A modernidade capitalista é marcada pela tensão entre a burguesia, detentora dos meios de produção, e o proletariado, que são os que fornecem a força de trabalho. Marx percebe uma desigualdade social, pois a fonte de lucro e enriquecimento da burguesia é a exploração do proletariado, que é alienado do processo produtivo e dos produtos de suas ações. É por meio da ideologia, um conjunto de crenças falsas, que a burguesia domina o proletariado. O filósofo propõe que os proletários organizem uma revolução para acabar com o capitalismo e criar um modelo econômico igualitário, o socialismo, a ditadura do proletário. Em uma sociedade socialista, não existiria mais essa divisão entre exploradores e explorados, e toda a produção seria de todos. Todos seriam iguais. A consequência do socialismo seria o comunismo, uma sociedade utópica, igualitária, sem classes, sem explorações e feliz. Para Marx, o capitalismo chegaria à autodestruição, e esse seria o fim inevitável da sociedade. O filósofo influenciou e influencia as relações sociais, econômicas e políticas até hoje.
O filósofo é considerado um integrante do tripé da sociologia, ao lado de Emile Durkheim e Max Weber. O período contemporâneo da filosofia iniciou-se no século XIX e se estende até os dias atuais. Neste período, ocorre uma crítica ao progresso das ciências. As pessoas começam a se questionar se as ciências e os seus instrumentos de destruição realmente nos fazem viver melhor. Há, nesta fase, um repensar na racionalidade e nos seus limites. Com os pensamentos de Marx, Nietzsche, Freud e dos filósofos da Escola de Frankfurt, há uma desilusão sobre a razão. Nota-se que a razão não é livre de condicionamentos psíquicos inconscientes, condicionamentos históricos, econômicos e culturais. A mentalidade das pessoas muda novamente. Friedrich Nietzsche nasceu na Alemanha e viveu entre os anos 1844 e 1900. Na adolescência, ele estudou teologia, mais tarde estudou filologia, o estudo das línguas antigas clássicas, e se tornou um dos filósofos mais polêmicos da história. Ele foi fortemente influenciado por Schopenhauer. Nietzsche estudou a origem da moral judaica cristã e fez uma comparação da sociedade antes e depois do cristianismo. Antigamente, a cultura e a moralidade grega diziam sim à vida, assumindo os instintos humanos naturais, apolíneo e dionisíaco. Apolíneo se refere ao deus Apolo, da razão e da ordem, e dionisíaco remete ao deus Dionísio, dos afetos e da embriaguez. Segundo ele, a partir de Sócrates e do advento da razão, a humanidade começou a declinar. Com o surgimento do cristianismo, houve um enfraquecimento humano. O cristianismo teria nascido de uma rebelião dos escravos contra os senhores, resultando numa inversão dos valores morais. Antes do cristianismo, boa era aquela pessoa forte e capaz de se impor, e ruim era aquela pessoa humilde, compassiva e que não se posiciona. Com o cristianismo, se tornou o contrário. Boa é aquela pessoa humilde e ruim é a pessoa forte e posicionada. O cristianismo, para ele, representa a decadência e a negação da vida. Nietzsche criticou a modernidade porque ela supervalorizou o instinto apolíneo em detrimento do dionisíaco. O filósofo propõe que busquemos o equilíbrio dos dois, pois eles são complementares. Um dos conceitos centrais da sua obra é o Übermensch, o super-homem ou o além do homem. É aquele indivíduo que se libertou das amarras da sociedade, fazendo uma transvaloração dos valores morais, criando seus valores próprios, através da vontade de poder, criando novos sentidos para a sua vida, afirmando-a. Um dos seus atributos é o amor fati, o amor ao destino e a aceitação do mundo e da vida como ela é, e o eterno retorno, a ideia de que os acontecimentos são revividos repetidamente ao longo da eternidade. Nietzsche criou uma nova teoria do conhecimento, o perspectivismo, a ideia de que não existe uma verdade universal, mas perspectivas diferentes. O filósofo influenciou a psicanálise e filósofos posteriores como Sartre e Foucault. Ludwig Wittgenstein foi um filósofo vinculado ao Círculo de Viena e um dos principais autores da virada linguística do século XX, movimento intelectual que colocou a linguagem no centro das investigações filosóficas. Ele estudou matemática e filosofia analítica com o filósofo Bertrand Russell. Sua obra é dividida em dois momentos, o primeiro Wittgenstein e o segundo Wittgenstein. No primeiro momento, ele publica uma obra chamada Tratado Lógico-Filosófico, onde ele estabelece os limites da linguagem. Para ele, nós representamos os fatos do mundo
e comunicamos através da linguagem. Ao fazer uma análise lógica da linguagem, entendemos a sua estrutura lógica de funcionamento, que corresponde à realidade dos fatos. O que diz respeito aos fatos do mundo, que correspondem à nossa realidade, pode ser comunicado racionalmente, e o que não corresponde à realidade, como os assuntos metafísicos, não podem ser comunicados racionalmente, não são verdadeiros e não fazem sentido. Então, devemos nos calar. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Com esta frase, ele quer dizer que a minha linguagem está limitada aos fatos representados do meu mundo. Quanto mais amplo o meu mundo, mais ampla é a minha linguagem. Assim, ele acreditava ter resolvido os problemas filosóficos por não passarem de problemas de linguagem. Tempos depois, ele desenvolve uma nova filosofia, publicada póstumamente, totalmente diferente. A linguagem não é apenas uma descrição dos fatos do mundo, mas sim jogos de linguagem usados em contextos específicos. Existem diversas maneiras de se usar a linguagem, adotando regras e significados considerando a situação em que a fala está inserida. É a linguagem que determina a compreensão da realidade. O filósofo fez grandes contribuições para a filosofia da linguagem, para a matemática, para a lógica e para a filosofia da mente. O francês Jean-Paul Sartre foi escritor, dramaturgo e um dos filósofos mais importantes do século XX. Ele fundou o existencialismo ateu. O existencialismo é uma corrente filosófica que tem a existência humana como cerne das investigações. Foi influenciado pelo existencialismo cristão do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard e por filósofos como Nietzsche, Heidegger e Russell. Sartre foi companheiro de vida da filósofa Simone de Beauvoir, que veremos a seguir. A existência precede a essência. É uma famosa frase do filósofo. Ele quer dizer que não temos uma essência pré-definida, mas são as nossas escolhas ao longo da vida que constroem a nossa essência. O homem nada mais é do que aquilo que faz de si mesmo. Não existe uma razão para existirmos, uma natureza humana, nem mesmo Deus. Estamos diante do nada. O homem está condenado a ser livre. Condenado, pois não criou a si próprio. E, portanto, livre, pois, uma vez jogado ao mundo, ele é responsável por tudo aquilo o que fizer. Com essa frase, o filósofo fala da condição humana de liberdade, que não podemos escapar dela. Estamos a todo instante escolhendo. Até mesmo a não escolha é uma escolha. E ao escolher para si, escolhemos para toda a humanidade. As nossas ações têm um alcance universal. Somos totalmente responsáveis pelas nossas ações. E por essa razão, sentimos angústia. Angústia pelo peso da liberdade de ter que escolher sempre e da responsabilidade implicada. O ato de depositar nos outros as nossas próprias responsabilidades, Sartre chamou de má-fé. Sartre escreveu as obras O Ser e o Nada, O Existencialismo é um Humanismo, o romance A Náusea e a peça Entre Quatro Paredes, entre diversos outros livros e peças de teatro famosas. Simone de Beauvoir, escritora, ativista, filósofa francesa existencialista contemporânea do século XX, influenciou fortemente o movimento feminista. Em sua obra O Segundo Sexo, ela apresenta uma análise da condição feminina de subordinação na sociedade patriarcal, onde a mulher é reprimida, privada da sua liberdade e colocada em segundo plano. A filósofa propõe que as mulheres transcendam a sua condição e assumam sua independência, sua liberdade e responsabilidade para modificar a estrutura da sociedade.
Beauvoir era existencialista, por isso acreditava que a existência precede a essência. Por isso ela disse: não se nasce mulher, torna-se mulher. A filósofa discute assuntos polêmicos, como o aborto, a diferenciação de sexo e gênero, e critica o casamento e a maternidade. Ela escreveu romances, peças de teatros, ensaios e biografias. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Famosa frase de Beauvoir. A Escola de Frankfurt foi uma escola filosófica fundada no Departamento de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, em 1924, no período entre guerras, onde começou uma desvalorização da razão. Os saberes de cada grupo ou instituição exercem poder sobre as pessoas ao determinarem como as coisas são. Por exemplo, em uma igreja, são os saberes transmitidos um instrumento de
exercer poder sobre as pessoas, ditando como elas devem pensar e agir. Dentro das famílias também há relações de poder entre os integrantes. A obra de Foucault é estudada nas ciências humanas até hoje. O filósofo influenciou diversos movimentos sociais de minorias que lutam por seus direitos. Os filósofos contemporâneos se preocupavam em criticar todo o conhecimento filosófico que havia sido produzido. A maior característica deste período atual é a multiplicidade de enfoques. Há a reafirmação de identidades culturais que haviam sido negadas no passado, como a filosofia africana e a filosofia asiática. Alguns dos grandes nomes da filosofia no Brasil na atualidade são o Mário Sérgio Cortella, a Djamila Ribeiro, o Luiz Felipe Pondé, a Marilena Chaui, entre diversos outros. Eles tratam de problemas atuais, questões relevantes ao nosso cotidiano. Eu gostaria de poder citar pelo menos um pouco de cada obra de cada um deles, mas infelizmente o nosso tempo é curto e esse vídeo já ficou muito extenso. Eu agradeço a todos que participaram deste pequeno curso. Se algum filósofo chamou a tua atenção, não deixe de pesquisar mais a fundo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostaram, curtam o vídeo. Até a próxima aula!